Olá, pessoal, tudo bem? Espero realmente que sim. Hoje vamos bater um papo sobre um dos livros mais fascinantes dos últimos tempos, Sapiens, uma breve história da humanidade, do historiador Yuval Noah Harari, tá, pessoal? Esse livro é uma verdadeira viagem no tempo, nos levando a explorar a trajetória da nossa espécie, o Homo sapiens, desde os seus primórdios até os dias atuais. Então, prepare-se para embarcar nessa jornada incrível, descobrir como chegamos até aqui. Harari começa sua narrativa há cerca de 2,5 milhões de anos, quando várias espécies de humanos coexistiam, né? Coexistiam aqui na Terra. Mas o que fez o Homo sapiens se destacar foi a chamada Revolução Cognitiva, que rolou há mais ou menos, aproximadamente, há 70 mil anos atrás. Essa revolução nos deu essa capacidade de imaginar, de criar mitos, histórias e, principalmente, cooperar em grande escala. Isso não só nos ajudou a sobreviver, mas a dominar outras espécies, o ambiente ao nosso redor. É como se estivéssemos ganhando um superpoder, um superpoder invisivo, não é verdade? Pense no poder das histórias, desde os mitos ancestrais até as religiões e ideológicas modernas, a capacidade de acreditar em coisas que não existem fisicamente e nos permitiu construir sociedades complexas. Harari nos mostra como essa habilidade única de criar e compartilhar ficções foi fundamental para unir grandes grupos de pessoas e alcançar objetivos comuns. Por exemplo, o conceito de dinheiro, algo que não tem valor, não tem valor intrínseco, mas que todos concordamos que possui um valor. Essa confiança coletiva é um exemplo perfeito de como as histórias que contamos moldam toda a nossa realidade. Outro ponto central do livro é a Revolução Agrícola, que começou em cerca de 12 mil anos atrás. Antes disso, eram os caçadores-coletores, vivendo de forma nômade. A agricultura mudou tudo. Passamos a viver em assentamentos permanentes, o que levou ao surgimento de vilas, cidades e, eventualmente, civilizações. Mas como Harari aponta, pessoal, essa revolução teve um preço. Se, por um lado, permitiu o crescimento populacional e desenvolvimento de tecnologias, por outro, trouxe desigualdades sociais, doença, um estilo de vida mais sedentário e exaustivo. A metáfora da moeda de dois lados nunca fez tanto sentido. Essa metáfora é quase irônico pensar que, ao nos estabelecermos para garantir mais segurança alimentar, acabamos criando novas formas de insegurança e desigualdade. Aí vem a Revolução Científica, iniciada há cerca de 500 anos, que mudou radicalmente nossa visão do mundo. A ciência nos deu o poder de transformar e controlar a natureza de maneiras antes inimagináveis. Isso nos levou à Revolução Industrial e, mais recentemente, à Revolução Tecnológica. Essas mudanças moldaram a sociedade moderna, trazendo avanços incríveis, mas também desafios enormes, como a crise ambiental e questões éticas sobre a biotecnologia e a inteligência artificial. Estamos no jogo de equilíbrio constante entre o progresso e a preservação. Progresso e preservação. E cada descoberta científica como uma nova peça e um quebra-cabeça gigantesco, onde cada avanço traz consigo também novas perguntas e novos dilemas. Um dos aspectos mais intrigantes do livro, pessoal, é a discussão sobre a felicidade. Harari nos faz refletir sobre se todo esse progresso realmente nos tornou mais felizes. Ele questiona as noções tradicionais de sucesso e bem-estar, propondo que, apesar de todas as conquistas materiais, nossa busca por significado e felicidade continua tão urgente como sempre foi. Então, como se estivesse correndo atrás do arco-íris, sempre acreditando que a felicidade está logo ali, na próxima curva. Harari argumenta que, apesar de vivermos uma era de conforto e de abundância sem precedentes, a felicidade humana não parece ter acompanhado esse ritmo. Será que nossos ancestrais, caçadores e coletores, eram mais felizes do que nós? Será? E Harari não para por aí. Ele nos leva a pensar sobre o futuro. Como a biotecnologia e a inteligência artificial, estamos à beira de uma nova onda que pode redefinir o que significa humano. Será que estamos preparados para essas mudanças? Quais serão as implicações éticas e sociais? Como se estivesse de frente para um novo horizonte, cheio de possibilidades e incertezas. O autor nos desafia a considerar como queremos mudar o nosso futuro. Seremos apenas consumidores passivos dessas tecnologias ou tornaremos um papel ativo em decidir como elas devem ser utilizadas?
Harari também fala sobre a ascensão do capitalismo e como ele se tornou a religião mais bem-sucedida da história. Ele coloca como religião. O capitalismo não só moldou economias, mas também influenciou nossas culturas, valores e até nossas relações pessoais. O conceito de crédito e dívida, por exemplo, revolucionou a forma como a sociedade desenvolve, permitindo investimentos em larga escala e, consequentemente, o progresso. Mas, assim como tudo também trouxe consequências como desigualdades extremas e crises econômicas, né? Essas crises periódicas. Um capítulo marcante do livro é quando Harari discute o conceito de ordem, né? De ordem imaginada. Ele sugere, pessoal, que muito do que consideramos real é inquestionável, como nações, corporações e direitos humanos. São, na verdade, criações da mente humana. Essas ordens imaginadas são aceitas por todos. E essa aceitação coletiva que dá poder. Isso nos faz refletir sobre a fragilidade e a maleabilidade das estruturas sociais que sustentam, né, toda a nossa vida. Outro ponto fascinante do livro é a análise das religiões ideológicas. Harari examina como diferentes sistemas de crenças moldam as sociedades ao longo de milênios, desde as religiões politeístas antigas até as grandes religiões monoteístas e as ideológicas modernas como o liberalismo, o comunismo e até o capitalismo. Todas elas criaram estruturas e significados que guiaram o comportamento humano e as decisões sociais. É impressionante ver como essas narrativas ainda influenciam nossas vidas diárias, e decisões, até decisões políticas. Harari nos conduz, então, para os últimos 500 anos, destacando a revolução científica e como ela transformou nossa relação com o mundo. Antes, as pessoas acreditavam que sabiam de tudo e que precisavam saber, mas a ciência trouxe essa humildade de admitir nossa ignorância e a coragem de explorar o desconhecido. Isso abriu um caminho para descobertas que transformam nossas vidas de forma inimagináveis. A ciência não só deu poder sobre o mundo físico, mas também nos permitiu compreender melhor a nossa própria natureza. O autor também aborda a Revolução Industrial e como ela mudou radicalmente a economia, a sociedade e a vida cotidiana. A introdução das máquinas e a produção em massa transformaram a maneira como trabalhamos, como nos relacionamos com novos desafios, incluindo a exploração de trabalho humano e o impacto ambiental, estamos começando a compreender plenamente apenas agora. Pessoal, finalmente Harari nos deixa com uma reflexão profunda sobre o futuro da humanidade. Ele questiona como novas tecnologias, como a biotecnologia e até a inteligência artificial, pessoal, vão mudar nosso destino. Será que vamos tornar uma espécie completamente nova, capaz de modificar nosso próprio código genético? Ou vamos criar inteligências artificiais que um dia nos superarão em todos os aspectos? Algumas perguntas reflexivas. Harari nos lembra que o futuro está em nossas mãos e que as escolhas que fazemos hoje vão determinar o rumo da nossa história. Ele também nos faz pensar sobre a possibilidade de uma nova era do homem Homo Deus, tá? Onde os humanos se tornam Deus de si mesmos, controlando a vida e a morte, a saúde e a doença, a felicidade e o sofrimento. Essa visão futurística levanta muitas questões éticas e filosóficas sobre o que significa ser humano e como queremos que a nossa sociedade evolua. Em resumo, pessoal, Sapiens é mais do que um livro de história, é uma reflexão profunda sobre a nossa natureza, nossas conquistas, os nossos ancestrais. Então, Harari nos convida a olhar para trás e aprender com o nosso passado para que possamos enfrentar o futuro com mais sabedoria e consciência. Ele nos desafia a pensar criticamente as nossas ações e decisões e considerar o impacto que elas terão de gerações futuras. Se você ainda não leu, pessoal, Sapiens, recomendo fortemente que faça. É uma leitura que desafia nossas percepções e faz questionar de quem somos e para onde estamos indo. E para aqueles que já leram, espero que realmente esse resumo tenha dado perspectivas diferentes. Pessoal, até a próxima e não se esqueçam, caso vocês queiram, se inscrevam no canal. Um abraço, tudo de bom e bons estudos.